Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando com conteúdo de Química da segunda série do ensino médio da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, vamos começar a falar sobre as transformações através das reações químicas e esperamos aqui contribuir com seu desenvolvimento e colocar você em contato com a nossa grande área de conhecimento, que é o de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Então, pessoal, as reações químicas são representações de fenômenos químicos, ou seja, que altera a natureza da matéria, onde substâncias que iniciam a reação chamadas reagentes se combinam, formando novas substâncias chamadas de produtos. Agora vamos falar sobre os tipos de reações. Na reação de síntese ou adição, ocorre em que duas substâncias reagentes formam apenas um único produto. A questão do exemplo, nós temos aqui a formação da água. Nós temos aqui gás hidrogênio e gás oxigênio formando o único produto que é a água. Já na reação de análise ou decomposição, ocorre o contrário, onde nós temos um único reagente produzindo mais produtos. O exemplo do bicarbonato de sódio. Então, quando ele se decompõe em carbonato de sódio, água e gás carbônico. Já na reação de simples troca ou deslocamento, é aquela que você verifica onde tem uma substância composta reagindo com uma substância simples. E aí ocorre uma troca. Então vai formar uma nova substância composta e uma nova substância simples. O exemplo da reação da prata com o ácido clorídrico. Então forma o cloreto de prata e o cloro fica ali sozinho como uma substância simples. E a reação de dupla troca, onde nós temos duas substâncias compostas formando outras duas novas substâncias compostas. Um exemplo é a reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio e a água. E para a gente balancear essas equações químicas, a gente vai se basear no método de tentativas. Então, primeiro, a gente vai balancear os metais, depois os ametais, depois o carbono, na sequência o hidrogênio e finalizando com a nossa prova real, o oxigênio. E aí, se a gente circular a primeira letra de cada palavra que a gente colocou, forma macho, ou seja, é um macete para a gente verificar esse balanceamento. Então, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos utilizar o exemplo da reação do ácido bromídrico reagindo com o hidróxido de cálcio, formando o brometo de cálcio e a água. E aí, a gente vai verificar o que? Balanceamento é a gente o que? Igualar reagentes e produtos. Então, vamos começar pelos metais. Metal, cálcio. Então, cálcio, eu tenho apenas um único cálcio no reagente. E vamos para os produtos. Tem apenas um também. Então, o cálcio está balanceado. Em seguida, vamos para o bromo. Bromo, eu tenho um bromo no reagente. E vamos para o produto. Nós temos lá, dois átomos de bromo. Quando acontece isso, a gente vai ter que balancear. E aí a gente utiliza o coeficiente estequiométrico. O que é isso? É o número que fica na frente do composto que você deseja balancear. Então, você vai colocar o número 2 na frente do HBr. Por quê? Para igualar a quantidade de bromo que eu tenho ali. Então, eu tenho 2 HBr. Mas, professor, por que eu não posso colocar o HBr2? Porque HBr2 não existe. Então, a gente tem que colocar 2 HBr. Então, igualamos agora a quantidade de ametal, que é o bromo. Em sequência, a gente vai balancear o carbono, mas só que carbono a gente não tem. Então, a gente pula para a próxima etapa, que é o hidrogênio. Então, a gente vai balancear a quantidade de hidrogênios. Então, vamos comigo aqui nos reagentes. Então, nós temos 2 ali no HBr e mais 2 no CaOH2. Então, nós temos total 4 átomos de hidrogênio. Vamos para o produto? Então, nós temos ali 2 hidrogênios ali, quando a gente trata da água. Então, a gente pergunta, qual o número que multiplica por 2 que vai dar 4? Ora, gente, 2, né?
Então, sobe aí o 2 aí, ó. 2 vezes H2O, que aí a gente multiplica todo mundo que está aí na água. Logo, a gente vai igualar a quantidade de hidrogênio. Então, temos 4 hidrogênios nos reagentes e 4 hidrogênios nos produtos. E aí, para a gente verificar a prova real, o oxigênio. Então, no oxigênio, a gente vai verificar se está tudo certo. Então, vamos lá. Então, eu tenho ali 2 oxigênios nos reagentes. E aí, vamos ver no produto? 2 oxigênios também nos produtos. Ou seja, a equação está balanceada. Então, lembre-se que balanceamento é o quê? É uma balança. Então, você vai ter que igualar as quantidades, tanto de reagentes quanto de produtos. E aí, gente, vamos para mais um exercício para a gente revisar melhor esse negócio, né, Vão? Vamos lá. Quantos moles do gás hidrogênio, moles ou mols é a mesma coisa, tá, gente? Moles do gás hidrogênio são necessários para a formação da amônia, sabendo que a quantidade do gás nitrogênio é de 4 moles. Vamos lá. Olha a reação aí. Então, o número que está na frente do H2 é o número de mols ali que a gente balanceou. Então, tem 3 mols de H2 que vai reagir com 1 mol do gás nitrogênio de N2. Por quê? Porque não tem nada na frente. Se não tem nada na frente, é 1. Então, ele quer saber quantos mols de gás hidrogênio são necessários para a formação da amônia, sabendo que a quantidade do gás nitrogênio é de 4 mols. Então, vamos lá. Relacionando H2 com N2, nós temos lá que no H2 nós temos 3 mols na reação. Então, a diferença aqui é que o padrão não é apenas 1 mol, o padrão é o que está na reação. Então, todo cuidado é pouco para esse tipo de exercício. Então, vamos lá. Então, 3 mols de gás hidrogênio vão reagir com 1 mol de gás nitrogênio. E aí a gente quer saber, X mols de hidrogênio vai reagir com 4 mols de gás nitrogênio. E aí a gente cai numa regra de 3. Então lembre-se que estequiometria a gente sempre vai cair numa regra de 3. E aí multiplica cruzado. Então 1 vezes x vai dar x, igual a 3 vezes 4. E 3 vezes 4 é igual a 12 mols. Então são 12 mols de gás hidrogênio que vão ser necessários para a formação da amônia quando a quantidade do gás nitrogênio é de 4 moles. Então, nós temos aqui uma diferença. Nas relações numéricas, o padrão é sempre 1 mol. Nos cálculos estequiométricos, na estequiometria, depende do balanceamento da reação química. Então, é necessário que tenha a reação balanceada. Agora, vamos abordar as relações numéricas, começando a falar sobre as massas atômicas e molecular. A massa atômica é a massa de um átomo medida em unidades de massa atômica, sendo simbolizada por U, onde um U corresponde a 1/12 da massa do isótopo de carbono. Já a massa molecular é um termo que é usado para se referir à massa de um composto, sendo calculado através do somatório das massas atômicas dos elementos que compõem a molécula. Então, vamos fazer um exemplo. Então, vamos considerar as massas atômicas do hidrogênio igual a 1U, carbono igual a 12U, oxigênio igual a 16U e cálcio igual a 40U. Então, vamos pelo primeiro exemplo. Então, a gente quer saber qual é a massa da água. Então, nós temos ali H2O. Então, a gente vai separar aí os elementos hidrogênio e oxigênio. Então, nós temos 2 átomos de hidrogênio, multiplicando pela massa de um átomo de hidrogênio, pela massa de um átomo de hidrogênio. Então vai ser o quê? 2 vezes 1, 2. E aí, vamos para o oxigênio. Oxigênio nós temos um átomo de oxigênio vezes 16, que é a massa do oxigênio. Então 1 vezes 16, 16. Logo, somando todo mundo, 2 mais 16 igual a 18 unidades. Então essa é a massa da água. Vamos agora para o segundo exemplo, o carbonato de cálcio. Então vamos separar cálcio, carbono e oxigênio. Então vamos lá.
Eu tenho um átomo de cálcio, então vai ser 1 vezes a massa do cálcio, que é 40. Então, 1 vezes 40, 40. Carbono. Carbono também tem um átomo de carbono. Então, vezes 12, que é a massa do carbono. Então, 1 vezes 12, 12. E o oxigênio. Nós temos 3 átomos de oxigênio, vezes 16. Ou seja, 3 vezes 16, 48. Então, somando 40 mais 12 mais 48, vai dar massa molecular igual a 100 unidades de massa molecular. Continuando com as relações numéricas, falaremos da quantidade de matéria chamada mol, que expressa a quantidade de átomos, moléculas e íons, sendo desenvolvida por Avogadro, onde 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 entidades. E por falar em mol, além da quantidade de átomos, moléculas e íons, podemos associar a quantidade de massa, seja atômica ou molecular, o que chamaremos de massa molar, que apresenta a unidade de gramas por mol. Então, pessoal, vamos a mais um exercício? O número de átomos de alumínio presentes em 5,4 gramas desse metal é, e aí tem os dados, a massa molar do alumínio, 27 gramas por mol, e o número de Avogadro igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Então, letra A, 3,4 vezes 10 a 22, letra B, 1,2 vezes 10 a 21, letra C, 1,2 vezes 10 a 23, ou letra D, 3,4 vezes 10 elevado a 21. Então, vamos verificar os dados, né? Então, ele verificou o quê? Ele quer saber o número de átomos presentes em 5,4 gramas desse metal. O que a gente vai relacionar? Grama. Grama, massa. Então, a gente vai relacionar massa de alumínio com o número de átomos de alumínio. Então, o que acontece? O nosso padrão vai ser sempre relativo a 1 mol. Então, vamos lá. A massa de 1 mol de alumínio é o quê? É a massa molar, que é o quê? 27 gramas. Então, 27 gramas contém 1 mol de átomos de alumínio. E, por Avogadro, 1 mol de átomos é o quê? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 27 gramas de alumínio contém 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. E ele quer saber, em 5,4 gramas de alumínio, quantos átomos ele vai ter. Ou seja, nós vamos fazer uma regra de 3. Então, vamos multiplicar cruzado. Então, 27 multiplica x, 27x, igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 5,4. E aí a gente repete lá 27x igual. Aí nós temos uma notação científica multiplicando por um número. Então a gente vai pegar o número da notação científica e multiplicar por seu número. Ou seja, 6 vezes 5,4. Então 6 vezes 5,4 vai ser igual a 32,4. E não se esqueça do 10 e 23. Então o resultado vai ser 32,4 vezes 10 elevado a 23. E aí, a gente vai conseguir encontrar o valor de x. Então, x vai ser igual a 32,4 32,4 vezes 10 a 23 dividido por 27. Então, a gente vai dividir o número da notação científica pelo número ali do denominador. Logo, o 10 a 23 a gente vai repetir. Logo, 32,4 dividido por 27 vai dar 1,2. Então, 1,2 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, resposta correta do exercício, letra C. Então, vocês têm que verificar qual é o dado e o que ele quer da questão. Lembre sempre que o padrão é sempre de 1 mol. E podemos também associar o mol ao volume de um gás submetido a SNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. E através da equação do gás ideal, determina-se o volume molar, que diante da condição mencionada, apresenta valor igual a 22,4 litros. Então, vamos a mais um exercício. Então vamos lá. Determine a massa de oxigênio contida em um recipiente fechado, com pressão de igual a 4 atm. Sabe-se que o volume ocupado é de 0,82 litros e a temperatura é de 27 graus Celsius. E aí ele forneceu os dados da massa molar do oxigênio, que é de 32 gramas por mol.
Então, do enunciado, nós vamos retirar as informações necessárias. Então, vamos lá. Pressão igual a 4 atm. Volume igual a 0,82 litros. A temperatura, ele falou de 27 graus Celsius. Mas como a gente está falando de gases, a gente tem que associar a escala absoluta. Então, a gente tem que somar com 273, ou seja, a gente vai converter a unidade de graus Celsius para Kelvin. Então, 27 mais 273 igual a 300 Kelvin. E a massa molar do gás oxigênio igual a 32 gramas por mol. Logo, a gente quer saber qual é a massa dessa amostra. Com isso, recorre à questão da equação de um gás ideal. Qual é a equação do gás ideal? Pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. PV é igual a nRT. Mas como a gente está falando de massa, a gente vai substituir o N, que é o número de mols, pela relação entre a massa dividido pela massa molar do composto. E aí a gente vai substituir agora os valores que nós temos aí agora do enunciado. Então, pressão igual a 4 vezes 0,82 igual a Mzinho dividido por 32, que é a massa molar, vezes 0,082, que é o valor da constante do gás ideal, vezes 300. E aí a gente faz a conta. 4 vezes 0,82 vai ser igual a 3,28, igual a Mzinho dividido por 32, vezes 0,082 vezes 300 vai dar 24,6. E aí, rearranjando isso, nós vamos ali com 3,28 igual a 24,6 Mzinho dividido por 32. O que aconteceu? Eu só multipliquei o 24,6 pelo numerador da minha fração. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar cruzado o 3,28 pelo 32. Então, vamos lá. 24,6 Mzinho igual a 104,96, que é o quê? O resultante da multiplicação entre 3,28 por 32. Logo, agora a gente tem como encontrar a massa. Então, a massa vai ser igual a 104,96 dividido por 24,6, onde, fazendo essa conta, a massa vai ser aproximadamente igual a 4,2 gramas. Então, a massa de oxigênio diante do exercício mencionado, aproximadamente 4,2 gramas. E finalizando, estudaremos sobre os cálculos estequiométricos, ou conhecidos como estequiometria, onde relacionamos a quantidade de reagentes e produtos de uma reação química utilizando todo o conhecimento das relações numéricas. Mas a diferença é que, como a gente trata de uma reação química, o nosso padrão serão os coeficientes de balanceamento da equação química, onde iremos associar ao número de mols das substâncias. Por isso, é importante balancear. Então, pessoal, no apanhado de hoje, vimos sobre as reações químicas, classificação e balanceamento, aprendemos também sobre as relações numéricas, onde associamos as massas atômica e molecular, e aprendemos um novo conceito chamado mol, que é uma quantidade de matéria desenvolvida por Avogadro. E finalizamos com os cálculos estequiométricos. Espero que tenham ajudado vocês a compreender o assunto, pois é muito importante entender o essencial para viajarmos desse mundo maravilhoso da química. Aquele abraço, até a próxima aula!